Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom, Deus é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Hoje eu estou sem minha esposa, estou só eu, minha filha e minha sogra. Estou olhando a minha filha e minha sogra hoje. Brincadeira, dona Fátima. Obrigado por me ajudar hoje com a Melissa. Priscila e alguns outros irmãos estão em Chelsea, preparando para o culto das crianças no sábado. E o Senhor tem nos abençoado, né? Eu não sei os irmãos, mas eu tenho estado perplexo. E o fato de estar perplexo torna mais difícil vir aqui na quarta-feira, porque é tanta mensagem impactante que a gente tem recebido, né? O pastor ministrou uma mensagem no Encontro dos Homens que eu não degustei nem a metade dela ainda. Eu ainda estou, cada dia eu estou, né, pegando um pouquinho. E o pastor que ministrou aqui no domingo também, Deus falou muito ao meu coração. E eu queria... E honestamente, eu nem sei onde é que eu vou aqui hoje, para te falar a verdade. Eu trouxe 3 esboços aqui, eu estou preparado, o máximo que você pensar. Mas Deus falou muito comigo sobre essas últimas mensagens do Senhor. Ontem o pastor ministrou sobre o coração, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, né? E hoje o Senhor falava comigo sobre guardar a fé. E Deus tem feito maravilhas, querido. Eu quero louvar a Deus, porque Deus realmente tem mudado a vida de pessoas, né? Uma das coisas mais lindas do Evangelho é você ver as pessoas mudando de dentro para fora, né? As pessoas combatendo, como a irmã acabou falando, que ela teve, né, uma situação inevitável que ela teve que confrontar e ver a vitória do Senhor nas nossas vidas. Então, eu fico muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. E hoje eu queria falar com você sobre fé para o milagre. Talvez no decorrer da mensagem você vai entender também um pouco sobre preservar a sua fé, guardar a sua fé. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Eu queria, antes de começar, que você fechasse seus olhos por alguns segundos, que nós pudéssemos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai. Senhor, com coração grato, nós estamos aqui nessa noite, Pai, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem realizado, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o dono desta obra, Papai querido, meu Deus, e que a igreja é tua, e que os milagres que o Senhor tem feito são teus, e nós glorificamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Não existe outra palavra para definir tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor venha trazer para nós um alerta para a nossa vida, mas ao mesmo tempo também, Senhor, o Senhor venha cuidar de nós, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos preservar, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na nossa fé, Senhor. Eu sei que várias pessoas que adentraram aqui, Senhor, assim como eu, Senhor, estão em busca de um milagre da parte do Senhor. Estão em busca, Senhor, de algo específico da parte do Senhor, que pode ser nominado como um milagre. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe, Papai querido, que cada um trouxe aqui no íntimo nessa noite, Pai. E eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo possa alcançar os meus irmãos, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Hebreus 11, 6. E deixa eu ir lá também. Queria ter um fundo musical ali, mas eu acho que não vou conseguir colocar lá. André está aqui ou foi para a salinha? Você consegue colocar um fundo lá, um fundo de vitória, amém? Lá lá no iPad, por favor. Dá graça, só bom. Aleluia. Tem alguém aí comigo aí? Amém. Pode ler, meu. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre fé com você, então eu tenho que começar por aqui, porque nós já sabemos disso, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E às vezes eu fico me perguntando o que é esse agradar a Deus. E eu tenho aprendido que é você satisfazer, né? Você satisfazer a vontade da divindade que é Deus. Mas aí a Bíblia vai falar que sem fé eu não tenho como agradar a Deus.
Ou seja, a forma com que eu agrado a Deus é através da minha fé. Só que essa fé, ela precisa ser uma fé que satisfaça o nível, ou satisfaça a vontade celestial. Então, nós temos dois tipos de fé. Nós temos a nossa fé natural, né? Muitas das vezes, nós andamos, né? E antes de eu ir nessa parte, aí mesmo onde você leu, tem alguém no versículo 1, no capítulo 11, versículo 1? Porque eu quero entrar, mas eu quero falar para você o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer que repete? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a pergunta é: o que é fé? Fé, na realidade, como a irmã acabou de ler, ela é o firme fundamento. Eu gosto da minha tradução que fala que ela é a prova das coisas que não se vê. Ela é um firme fundamento. Eu não sei se vocês lembram, algumas quartas-feiras atrás eu falei sobre Jesus, ele é a base. Jesus é o fundamento. Então a Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento, né? Ela é o firme fundamento em Jesus, das coisas que eu não vejo, mas ela é a prova ao mesmo tempo, né? E eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês isso, mas eu achei interessante uma explicação sobre fé. Um dia um pastor estava dando uma explicação, e a explicação dele, ele explicou fé como a cena de um crime, né? Acontece um crime, o detetive vai ali, e ele não está ali no momento do crime, ele não estava ali na cena do crime quando aconteceu, não houve um flagrante. Mas, porém, com as provas e evidências que estão naquele local, ele consegue descrever o que aconteceu naquele local. Então, ele vai juntar as provas e vai falar afirmadamente: o que aconteceu aqui foi isso, 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 isso. Por que ele pode afirmar? Porque ele tem provas. Então, eu gosto da palavra que a fé, ela é, na realidade, a evidência. Algumas traduções falam evidência. Ela é a evidência, ela é a prova. Então, esse investigador, ele tem a habilidade de saber exatamente, né, o que se passou ali, mesmo sem ter visto. Eu e você precisamos desenvolver em nós essa habilidade de crer em Deus de tal maneira, de entender Deus de tal maneira, de compreender o coração de Deus de tal maneira, que mesmo eu não estando há um ano à frente, mas eu já tenho certeza, eu tenho evidência, eu tenho, aleluia, a prova das coisas que eu ainda não vejo, mas que pela fé eu posso alcançar através do nosso Deus. Porque fé é você crer naquilo que você não vê. Isso é interessante e sugestivo, porque a nossa fé natural, ela já trabalha num outro parâmetro, ela trabalha dentro de um parâmetro limitado. E nós temos o hábito de usar a nossa fé natural com mais frequência do que nós usamos a nossa fé sobrenatural. Só que a fé natural, ela é simples porque a fé natural ela tem um pouco de lógica nela. E a fé verdadeira em Jesus Cristo, ela não existe lógica. A fé natural, ela é uma fé lógica. Se eu trabalhar 30 horas, eu vou receber equivalente a 30 horas. Mas, se eu trabalhar 40 horas, eu vou receber equivalente a 40 horas, e aí eu vou ter uma renda melhor, e eu vou ter... Mas a fé que trabalha fora da lógica é aquela: não, eu vou trabalhar só 20 horas, e o Senhor vai me dar uma renda de 60 horas por semana. Aleluia. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Eu me lembro de uma época da minha vida que eu trabalhava 80 horas por semana. Quando eu recém cheguei na América, eu trabalhava em torno de 80 horas. Quem me recebeu e falou assim: olha, você tem que fazer no mínimo $500 por semana. E eu trabalhava no landscape, terminava o landscape, eu ia para o Wendy's, fritar meus hambúrgueres lá, e no total dava ali 80, tinha semana que dava 90 horas, e eu lembro que dava $497,50. Eu falei: Jesus, misericórdia, tanto que eu trabalhei, mas na época o salário mínimo era $7, né, querido?
E eu me lembro muito disso, e estava compartilhando com os irmãos. Teve um dia eu falei, fui para a igreja, né, por todos os motivos errados que você pensar, eu fui para a igreja, parei lá na igreja, e tive um encontro com Deus ali, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu falei assim, eu quero esse negócio de crente para mim, eu quero esse negócio de ir na igreja, eu quero esse negócio de ter tempo para servir a Deus. Eu não entendia muito isso, mas eu queria aquilo. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me dá um trabalho, que eu consiga ganhar o que eu ganho nesses 2 trabalhos, eu não vou mexer com esse negócio de trabalhar à noite mais. Eu vou trabalhar só num trabalho e vou servir o Senhor à noite. Meu tempo de noite é para servir o Senhor. E daí Deus abençoou, eu arrumei um trabalho e eu passei a ganhar naquele trabalho, né, trabalhando só em um emprego, mais do que eu ganhava naqueles 2 empregos. E aí, lógico, né, com aquela mente de imigrante, eu falei, agora eu vou poder pegar mais um outro part-time, que eu já estou ganhando mais, né? Então, Mas aí o Espírito Santo falou assim, mas e o seu voto comigo, e o seu compromisso comigo? E aí eu não peguei part-time nenhum, fiquei trabalhando só em um trabalho, e estou até hoje, graças a Deus. E isso é uma fé de você começar a desenvolver em você. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu já frequentava a igreja. Antes de desviar, isso eu tinha 15 anos, antes de desviar eu já frequentava a igreja entre meus 14 aos 15. E na minha cidade tinha uma empresa que eles contratavam pessoas de 16 anos, te dava trabalho até 18 anos te mandava embora e acertava com você, né? Então, muitos jovens gostavam de trabalhar ali, porque quando saía já acertava, dava para comprar uma Titan, uma coisa assim, né? Era a mentalidade nossa lá no Brasil. E aí eu fui na igreja, a igreja precisava de instrumento, né? E naquela época, eu lembro, eu tinha um consórciozinho de uma moto que eu pagava. E daí a igreja precisava de instrumento, e eu, naquele momento, eu falei, Senhor Jesus, eu vou fazer 16 anos, dia 22 de julho. Isso era mais ou menos junho. E aí eu falei para Jesus o seguinte, ó, se o Senhor me der aquele trabalho, em menos de 30 dias, após eu fazer 16 anos, o meu primeiro salário que eu fizer lá, eu vou vir cá e vou dar aqui na igreja para poder ajudar os irmãos a comprar a bateria que eles estão querendo comprar aí. E fui embora para casa, né? Então, eu fiz 16 anos e 11 dias eu estava contratado, fichado, carteira assinada lá na Lida Distribuidora. E aí eu lembrei do voto que eu fiz, né? Falei, Jesus, como é que eu vou pagar o consórcio da minha Titan? E Jesus falou, o que é mais importante, né? A Titan ou a prova de que eu sou um Deus fiel? E aí eu pude ir ali e abençoar a igreja, e eu acho que aquela bateria está sendo usada talvez até hoje. E exaltar o nome do Senhor. Então, eu preciso desenvolver em mim uma fé diferenciada. Essa é a melhor palavra, uma fé diferenciada. Uma fé que funciona, uma fé que é eficaz, né? E como, Douglas, que eu posso fazer para sair dessa fé natural e adentrar essa fé sobrenatural? Esse é o meu objetivo hoje, porque, basicamente, tudo na palavra de Deus depende da sua fé. Todo o processo da salvação depende da sua fé. Tudo que nós cremos, tudo que nós pregamos, depende da nossa fé. Como foi dito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe. Essa é a primeira barreira que eu preciso quebrar. Porque se eu quero entender Deus, se eu quero compreender a Deus, eu tenho que entender e eu tenho que crer que ele existe. E ela é a primeira barreira, e ela é fácil de ser quebrada, porque nós temos provas, né, claras da existência de Deus. E que ele também é galardoador daqueles que o buscam, né? Então nós precisamos entender que Deus ele tem o interesse de lhe abençoar. É interesse do Senhor isso. Então, querido, fé é você realmente crer. Eu queria trazer você um pouco para essa questão de você crer um pouco mais além. Sair um pouco do seu natural. Nós, querendo ou não, nós agimos um pouco no natural. Nós temos já um hábito, né? Nós moramos num país muito próspero. Eu amo a América. Na verdade, para mim, isso aqui é o melhor país do mundo. Mas existe um lado ruim da América. E o lado ruim da América é porque nós temos tudo com fartura e abundância. Nós temos tudo com muita fartura e abundância. E isso torna-se normal. E, às vezes, por ter tanta doçura, nós acabamos pisando no favo de mel. Nós acabamos não apreciando tudo que nós temos. Mas, veja bem, nós acostumamos, porque temos tudo, a viver uma vida natural.
Você entende o que eu quero dizer? Você vive uma vida natural, uma vida assim, ok, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas assim, Deus quer nos levar a algo mais além. Porque quando nós vemos a igreja, nós viemos aqui buscar o quê? Buscar algo espiritual. Nós vemos a igreja para poder buscar um milagre da parte de Deus. Tem coisas, querido, que a América não pôde fazer por mim. Ela não pôde fazer, por melhor que esse país seja. Deus teve que intervir e Deus teve que fazer. Tem coisas que a minha esposa não pôde mudar dentro de mim. Tem áreas na minha vida, principalmente nos meus sentimentos, que por mais que eu ame minha esposa e que ela me ame, nós contraímos núpcias e somos casados e temos 2 filhas abençoadas, ela não tem acesso, mas só o Espírito Santo de Deus tem. Tem áreas na vida do homem. Alguns dias atrás eu ouvi uma mulher falando uma frase que eu não vou mencionar para vocês, mas uma frase muito errônea, que ela falou assim: o homem só precisa disso e disso. Você fez isso, está resolvido o caso dele. É uma grande mentira. Porque o que mais o homem precisa, na realidade, é a essência do Espírito Santo de Deus. O que uma mulher mais precisa na vida dela é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser o melhor marido do mundo, querido, mas tem coisas que você não vai conseguir realizar para sua esposa. Você pode ser a melhor esposa do mundo, mulher virtuosa, quem acharás? O teu valor excede ao de muitos rubis, mas tem coisa na nossa vida que é só o Espírito Santo que faz. E tem coisa na nossa vida que Deus, ele trabalha dentro da fé para nos mostrar que Ele é nas nossas vidas. Muitas das experiências que nós passamos, como uma irmã acabou de testemunhar ali, ela disse o seguinte: talvez se eu não estivesse na casa de Deus, eu não teria suportado a provação que eu passei, a situação que eu vim passar. Mas o interessante da fé é isso, porque Deus permitiu ela passar algo que ela não via e ela não sabia o que ia acontecer, mas ela tinha uma evidência e uma certeza de que Deus ia ajudar ela naquela questão, e agora que ela já passou, ela tem um testemunho vivo daquilo que Deus fez na vida dela, através da fé sobrenatural que ela colocou em ação. Eu preciso colocar a minha fé em ação, eu preciso colocar aquilo que eu creio em ação. Eu não posso só pregar e crer e falar para você e não vivenciar aquilo. Eu preciso ter milagres acontecendo. Eu me lembro de uma vez, querido, e eu vou tentar resumir aqui, que eu não quero ficar falando muito de mim, né? Senão depois o negócio é falar de Jesus. Mas eu lembro de uma vez que eu passei fome, né? Aqui. E eu passei uma dificuldade muito grande naquela época. Era assim, realmente era muito triste. E não é porque eu não gostava de trabalhar, não, tá? Porque todo dia eu acordava de manhã. Mas você sabe quando parece que dá aquela tempestade perfeita? Chegou o inverno, veio a crise, e aquilo tudo, terminando de pagar a conta, aquela coisa toda. E eu me lembro de uma época que eu passei fome, e foi assim, a questão de uns 3, 4 dias. Mas naquela época da escassez, né, era assim, quando eu sabia que ia ficar 1 dia ou 2 sem comer, eu jejuava, porque aí eu falei assim, eu vou jejuar, porque daí eu já, né, na verdade, eu já tipo assim, elimino 2 coisas ao mesmo tempo. Eu passo pela prova, eu já vou santificando aqui também, já vou dando glória a Deus, vou exaltando o nome do Senhor e todo mundo fica alegre, não é verdade? Mas eu me lembro desse dia que eu fui para o Stop & Shop de Rados, eu estava passando muita dificuldade. Eu saí de um carro novo para um carro que eu bati a porta, caiu um pedacinho no chão. Toda vez que eu fechava a porta dele, caiu um pedacinho do carro no chão. E eu passando aquela luta toda, mas assim, a minha fé estava tão no Senhor, eu estava tão bem com Jesus, eu estava tão bem com a igreja, com o povo de Deus e aquela coisa toda. E eu me lembro que eu consegui um trabalho, e naquela crise, morando escondido lá na pensão do irmão Júlio, né, a dona da pensão descobriu que eu estava lá escondido, eu tive que procurar um outro lugar. E aí o que acontece? Arrumei um trabalho no Stop & Shop de Rados, fui lá estocar cereais. Fiquei naquela fileira lá estocando, de 10 da noite até às 7 da manhã. E aí eu estou lá estocando. Aí deu 3 horas da manhã, era a hora do break, eu não tinha dinheiro para comprar cereal nem nada, irmão. Era uma luta. E aí, na hora do break, ali às 3 da manhã, os pessoal falaram assim, não, vão ali, vocês podem comprar o que você quiser né, fazer o que você quiser. Mas eu ia comprar o quê, irmão? Não tinha dinheiro. E daí eu comecei a pensar comigo, né? E eu falei, Senhor, meu Deus, essa caixinha de cereal é R$1,50. Esse litro de leite é R$1,50. Eu não tenho $3 para matar minha fome. Eu já gastei dinheiro em tanta coisa errada. Eu já fiz tanta coisa que não... Sabe, eu já investi o dinheiro tão mal investido. E aí eu perguntei aquilo, mas eu estava na fé, eu estava com Jesus. E eu falei, não, mas não dá nada. Eu não tenho dinheiro aqui, Jesus vai me sustentar. Algum jeito ele vai arrumar aí e é benção. E aí eu saí do Stop Shop, o irmão Jefferson ligou e falou, Douglas,
tem um trabalho em frame, vão lá me ajudar a fazer uma deck. Eu falei, glória a Deus, Vaz. Já saí dos top já, vou fazer uma deck. Deck, coisa rápida. Já perguntei pela medida, eram uns 12 por 16, para montar o frame daquilo é rapidinho, irmão Neto sabe. Foi assim, recebo, vem para casa, né? Põe gasolina no carro, vou comer alguma coisa e benção. Então, 10 da manhã, querido, eu estou lá naquela situação e estou lá batendo pá naquela situação e tirando neve, carregando madeira e fremando e tal. Na hora que deu 10h30, eu falei assim, ô, irmão Douglas, o construtor esqueceu de trazer as rengas. Não vai dar para acabar o trabalho. Eu falei assim, nossa, meu almoço já foi embora, a gasolina do carro, né? Mas Jesus é bom, e a gente dando glória a Deus, né? E vamos embora. Mas voltando atrás aqui, né, quando eu cheguei na casa dele às 7 da manhã, ele pagou um café do Dunkin' Donuts, irmão. Aí eu falei, nossa, Jesus é bom, que cafezinho. Eu falei assim, tomara que venha um café medroso, que ele venha acompanhado, né? Mas o irmão pagou um café corajoso, mas foi benção, porque eu falei assim, aqui dá para aguentar mais 2 dias. Tranquilo, na benção. E aí, irmão, era 11h30 da manhã, aquele moço falou assim, Douglas, não vai ter como acabar o serviço, mas você não quer almoçar lá em casa, não? Eu falei assim, o irmão Jefferson, pode perguntar, ele é carpinteiro, ele está na rua, vocês vão ver. Eu falei assim, irmão, não vai ser incômodo, não? Morrendo de vontade de ir, irmão. Já dando glória a Deus. Você já viu um estômago dando glória a Deus? É mais ou menos assim, ó, glória, entendeu? E daí, irmãos, eu falei, não vai comer? Vai, não. Eu falei assim, não, irmão, mas não vai atrapalhar a irmã Adriana, não. Eu falei, não vai atrapalhar, não, pode ir. Eu falei, então vamos lá, então, eu vou lá almoçar com vocês, irmão. E aí, irmão, então eu estava 3 horas da manhã estocando cereal, 7 da manhã eu tomei um café, aí meio-dia eu estou chegando na casa do irmão Jefferson. Quando eu entrei na casa da irmã Adriana, ela falou assim, Douglas, você gosta de cereal? Eu falei, gosto. Só, irmão, que eu estava com tanta fome, que já tinha tempo que eu estava sem comer, que assim, e a irmã tinha feito assim, aquelas tilápia, uma mesa assim, na hora que eu bati o olho na mesa, eu nem tentei porque a irmã, entendeu? Mas a irmã perguntou isso aí para mim. E aí eu comi com os irmãos, na época tinha aquele telefone que você podia ligar Brasil, liguei para minha mãe, aproveitei lá, conversei com eles. 2h30 da tarde, estou saindo da casa do irmão Jefferson. Quando eu estou saindo da casa dele, já tinha colocado minha botina, já estava assim, para fechar a porta do apartamento, já no corredor do apartamento. Ela, irmão Douglas, não vai embora não, tem um negócio aqui para você. A irmã Adriana me trouxe 2 caixas de cereal e 2 litros de leite. Aquele dia, irmão, eu ouvi a voz de Deus. Então eu fechei a porta, graças a Deus a bota já estava colocada, porque eu peguei e comecei a chorar. E eu fui chorando. Porque eu ouvi Deus falar comigo, você me questionou. E eu tinha questionado só na mente, eu não tinha nem pronunciado, porque eu estava vigiando, irmão. Já estava na prova, então eu estava vigiando, eu não tinha pronunciado. Aí ele falou assim, você me questionou por uma caixa de cereal e uma caixa de leite. Eu estou te dando 2. Para você entender que eu sou Deus que cuida da sua vida. Irmão, eu nunca comi um cereal tão gostoso. E aquele dia eu fiquei grandão, irmão. Aquele dia eu fiquei grande. Aquele dia Deus mudou a minha vida. Deus colocou um divisor de águas. Porque aquele dia eu falei, não, eu acabei de ouvir um negócio aqui. Eu ouvi a voz de Deus. Só Deus estava comigo naquele mercado. Só Deus sabia o meu questionamento. Não foi profeta, não foi ninguém que pôs a mão na minha cabeça. Não foi nada disso, irmão. Eu ouvi Deus falando comigo, olha, para você entender que eu sou contigo. Aí aquele dia, irmão, eu fiquei grande, porque eu falei, se Deus é comigo, quem pode ser contra mim? Se Deus é comigo, que porta que vai ficar fechada? Se Deus é comigo, por que eu vou viver? Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Aquele dia, irmão, eu já saí dali vitorioso, eu já saí dali, e eu vou te falar uma coisa. Você entendeu o que eu estou falando sobre fé sobrenatural? Aquele irmão podia ter me dado $1.000. Ele podia ter me dado $10.000. Seria um valor monetário muito maior. Mas não teria o valor de ter ouvido a voz de Deus naquele dia. Você não sabe o que é comer um cereal com leite, querido. Aquele original da Kellogg's, aquela coisa abençoada. Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer? É você ter um desenvolvimento de fé, porque eu sabia naquela época, Senhor, eu sei que eu estou passando uma luta aqui que eu nem sei como é que o Senhor vai resolver isso. Eu não sei como é que é. E tinha a irmãzinha Neuci, um dia eu gostaria que ela viesse aqui. Quando eu chegava na igreja, irmão, a irmã Neuci, ela colocava a mão na minha cabeça e começava a orar. E ali orando, e falava, Douglas, Deus vai te levantar nessa terra, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar uma família, Deus vai te fazer habitar em família, Deus vai te prosperar, Deus vai te colocar por cabeça. E teve um dia, irmão, eu falei, se aquela irmã orar por mim hoje, eu vou perder a paciência com ela. Tamanha era a dificuldade que eu estava passando naquela época. Só que aí eu chegava na igreja, quando ela punha a mão, Jesus quebrantava o coração, irmão.
E aí ela ia falando, minha sogra conhece, acho que a Jéssica também conhece a irmã Neuci, Pâmela também conhece. A moral da história que eu quero falar para você é que hoje, 16 anos após tudo isso, eu estou vivendo exatamente tudo aquilo que Deus usou aquela irmã para falar comigo. Deus me deu a esposa, além da esposa Ele trouxe os familiares. Deus me deu as filhas, Deus me deu a empresa. É isso que eu estou falando, Deus me deu a empresa. Eu não comprei, eu não abri, comecei, Deus me deu a empresa. Eu saí de manhã como funcionário, mais ou menos meio-dia eu ganhei a empresa. Então o que eu estou falando para você é que Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Eu não sabia como eu ia sair daquela situação, como que Deus ia resolver aquele negócio todo, mas uma coisa eu sabia, Deus não vai me deixar passar por fome muito tempo, isso aqui é só uma prova, entendeu? Deus vai me vestir, Deus vai me cuidar, Deus vai... E Deus, que eu era aquele... E a vontade de ligar para a mamãe no Brasil, falar, mamãe, saudade daquele miojo, que era 17 centavos na época, hoje com a inflação estão uns 36. Mas assim, você está entendendo? Não reclamava. Porque eu tinha certeza, eu tinha evidência suficiente que Deus ia mudar o cenário. Isso é o que, querido? É você ter fé. É você falar assim, eu vou naquela porta, a porta vai abrir. E não é porque eu estou falando, é porque eu creio que o Senhor vai abrir aquilo lá para mim. O Senhor vai entrar com a provisão e o Senhor vai fazer os milagres. Então, eu já falei de mim até demais hoje, né? Não preciso falar mais não. Vamos deixar uns pouquinhos, senão os irmãos depois ficam escandalizados. Aí porque às vezes quem vê a gente na bênção, né, querido, não sabe também da onde, não sabe a luta que foi, como que foi. Aqui eu acho que quem me conhece mais aqui dentro da igreja hoje é a irmã Jéssica e a irmã Pâmela, de muitos anos. E Deus foi, né? Depois eu conto para vocês quando eu achava que eu era o patinho feio da igreja, fica para outra. Mas fé é isso. Agora, veja bem, eu preciso ter uma atitude de fé na minha vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis. Aleluia. Eita, Jesus. Jesus é bom, querido. Maravilhoso. No capítulo de número 13, eu quero ler do 14 ao 19. Aliás, eu vou deixar alguém ler. Tem alguém aí já? E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aleluia. É Jesus. Lá vem. Eu preciso usar a minha fé. Essa passagem eu não vou ficar muito por aqui, mas ela é muito forte. Ela é muito forte porque o rei Jeoás estava passando a situação e ele vai até Eliseu está doente. E ele chega lá desesperado, ele chega lá e fala, meu pai, né,
carros de Israel e seus cavaleiros, e está implorando aquela coisa toda, e ele está sendo atacado pelos sírios. Eliseu pega ele, coloca as suas mãos sobre a mão do rei, e abre a janela, dá para ele um arco e flecha, e fala para ele poder ferir a terra. Irmão, vou te falar um negócio, você está numa guerra, você está numa situação, o inimigo está vindo contra você, e aí o profeta fala para ele, olha, pega as flechas e fere a terra. Ele pegou uma flecha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e parou. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso fazer com que eu atue dentro da fé que eu estou tendo. Vamos dar um exemplo. Você está em guerra, igual no caso do rei. Qual que é a expectativa de uma pessoa que está em guerra? Vencer. Então, veja bem, faltou fé da parte do rei para que ele pudesse consumir os sírios totalmente, porque a pessoa veio aqui e vem aqui, Fernando, rapidinho. Não sei se eu consegui fazer isso aqui, mas vamos lá. Faz assim com a sua mão aqui. Ó. Ele é o rei e eu sou o profeta. Eu peguei na mão dele, levei ele aqui na janela, falei assim, ó, você está vendo a flecha? É a flecha do livramento. É a flecha que vai te livrar. Agora pega o arco, puxa ele, finge que você está dando um arco e flecha aí, e fere a terra. E aí ele vai e fere 3 vezes. Tá bom, querido, obrigado. Aí o profeta fica muito indignado com ele. E fala, olha, você deveria ter ferido a terra 5, 6, mais vezes. Porque se você fere a terra mais vezes, se você tem uma atitude de fé, de ferir mais vezes, isso mostraria ao Senhor que você está tendo uma atitude de fé, uma fé com excelência. Mas como ele não feriu mais de 3 vezes, ele somente venceu 3 batalhas. Ele obteve uma vitória incompleta. E aí eu comecei a pensar assim, por que às vezes na vida você tem vitórias incompletas? Porque Deus não faz coisa pela metade, correto? E a resposta está aqui. Porque eu ando na minha fé natural. Ele pensou, não, 3 batalhas, eu venço os sírios. Mas a bênção estava em ele atirar o máximo de flechas que ele pudesse. O que eu estou falando para você é que às vezes nós deixamos de vencer o inimigo porque não elevamos a nossa fé ao máximo da potência dela, para que nós possamos vencer todas as batalhas, como diz Davi, perseguirei os meus inimigos e os consumirei até o fim. Então ele deixou de ter uma vitória completa porque ele não feriu a terra com veracidade, não, como é? Não vou lembrar a palavra agora, ele não feriu a terra de forma com mais fé, com mais ímpeto, porque ele tinha muitas flechas. Então, você tem uma fé que ela pode te levar a muitos locais. Você tem uma fé que Deus pode realizar muitos milagres. Agora, veja bem, a vitória dele estava baseada na forma com que ele aplicasse a fé dele. O profeta pega na mão dele e fala, está aqui a flecha do livramento. Imagina se eu estivesse naquela prova que eu acabei de falar para você e o profeta pegasse a minha mão e falasse, Douglas, está aqui a resolução do seu problema. Eu, meu filho, você está entendendo? Eu vou correr, eu vou tentar fazer. Mas o que ele fez? Ele teve uma fé tímida. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui. Ele teve uma fé um pouco mais retraída. E ele não feriu a terra e por isso, infelizmente, ele teve vitória incompleta. Ele venceu os sírios por 3 vezes. E o profeta fala, apenas 3 vezes você vai ferir os sírios, mas você não vai feri-los completamente. E a promessa é que a flecha do livramento, a flecha da vitória, iria ferir os sírios por completo. Tem muitas obras na nossa vida, porque Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus que trabalha com plenitude. Deus é um Deus completo. E Ele quer realizar a obra dele por completo. Deus não é um Deus de deixar as coisas pela metade, correto? Mas existe uma coisa fundamental para o agir de Deus na nossa vida.
E isso é a fé. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Tem coisas que eu ainda não recebi do Senhor porque a minha fé não alcançou. Agora deixa eu te falar algo mais dramático. Eu já sei que está lá. Eu consigo vislumbrar, meu Deus, mas a minha fé precisa alcançar aquilo. É como o que eu estou dizendo para você, que aquilo já existe no mundo espiritual, já está lá. Porque Deus já conhece todos os meus dias. Deus, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. A Bíblia fala que ainda quando eu era substância informe, Ele já sabia tudo ao meu respeito. Ele já tinha as coisas determinadas. A Bíblia fala que Deus tem um livro, e naquele livro Ele escreveu todos os meus dias, mas a minha fé ainda não alcançou aquele local, e eu preciso alçar a minha fé para que ela possa alcançar esses locais. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu preciso da minha fé para poder prosseguir, eu preciso da minha fé para ser salvo. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da... Você é salvo por quê? Pela graça, mas é por meio da... Então deixa eu te ajudar um pouco aqui. A graça está disponível, correto? De que vale a graça se eu não tenho fé que ela existe? Nada. E aí agora eu vou começar a entrar aqui mais um pouquinho. Deixa eu te dizer algo. Teve um espírito que o Senhor me libertou. Algum tempo atrás, já tem muitos anos isso. Mas eu tinha um espírito de culpa. Ele me acusava todo o tempo. Guiltness. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Jesus já tinha me perdoado? A graça já estava lá? Sim. Por que eu não era liberto? Pela graça sois salvos. Mediante... E por que eu não estava sendo salvo daquele espírito que estava me acusando? Por que eu não estava sendo liberto daquele espírito que apontava para mim e falava, olha, você é culpado por causa disso. E eu, um pregador da palavra, que já conhecia a palavra e sabia que no momento que eu arrependesse, o Senhor me perdoava, mas mesmo assim eu andava aprisionado naquele espírito, porque a fé não alcançava o valor da graça que já estava disponível. Aí, irmão, Jesus é maravilhoso. Chega um dia na igreja, um pastor prega. Eu não sei como é que eu explico isso para vocês, mas eu já tinha ouvido tanto isso. Mas um dia, aquele irmão ministrando, ele falou assim, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você peca, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia pecares, lembre que você tem um advogado, que ele é justo e fiel. Tal. E aí o irmão começou a pregar, e ele falou assim, toda vez que você peca, se no momento você se arrepender e pedir perdão, você está automaticamente perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. E aí vai eu, com tantos anos de crente, falei assim, não, esse irmão aí isso aí não está certo, não, deixa eu verificar esse negócio aqui. Posso te contar uma coisa bem baixinha para você não escandalizar? O irmão estava certo. Naquele momento eu fui liberto do espírito de acusação. Porque o inimigo falava assim, está vendo todos os seus erros? Você está sofrendo isso por causa disso, você está passando isso. Mas a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, então, verdadeiramente, sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o que acontece? Naquele dia, porque eu fui liberto do espírito de acusação, ele já não tinha poder sobre a minha vida, a minha fé alçou a um ponto de entender a graça. Porque que não era porque eu merecia, mas é porque ele tinha disponibilizado. Aliás, deixa eu te dizer algo, nenhum de nós merecemos. Tem alguém aqui que é merecedor? Ninguém aqui merece. Mas ele tinha disponibilizado. Mas tinha uma coisa, a minha fé não tinha entendido aquilo, minha fé não tinha alcançado aquilo que já estava disponibilizado no mundo espiritual para eu fazer uso. Mas aí, como o inimigo ele é muito sagaz, ele sabia que a minha fé não tinha alcançado. Então ele ainda me aprisionava. Quem está comigo, diga amém. Mas o dia que a fé alcançou,
ele já não pode mais me aprisionar, porque eu sei que tem um Jesus que morreu lá na cruz do Calvário. Eu sei que tem um Jesus que eu vivo uma vida de santidade, eu busco a presença dele, mas só em caso eu fale e erre, se eu dobrar os meus joelhos e me arrepender do meu pecado. Arrepender que eu estou falando é mudar a direção, é ir para um outro sentido, é tomar um novo rumo. Se eu me arrepender daquele pecado, o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário tem poder para me limpar e me purificar. Aleluia. E aliás, se eu te dizer uma coisa, a salvação ela tem um preço muito caro. Não para mim e para você. Para mim e para você está disponível. É pela graça. Mas teve alguém que pagou o preço. Irmão, o dia que eu entendi isso, que Jesus pagou o preço. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele nos aprisiona numa situação porque a sua fé não alcançou ainda o entendimento e a compreensão de que está disponível a graça. E deixa eu te dizer algo, eu amo ao Senhor pela misericórdia dele que se renova todas as manhãs. Eu tento o meu melhor para poder fazer o meu melhor, para não errar, para não pecar. Eu realmente tento mesmo, de verdade. Eu procuro ser um melhor pai, um melhor esposo. Mas hoje eu tenho na minha consciência, só em caso eu errar, aleluia, eu tenho sangue que me cobre. Só em caso eu errar, eu não preciso buscar um animal e fazer um sacrifício. Só em caso eu pecar, eu não preciso fazer uma carreata, uma procissão. Eu não preciso subir as escadarias da Aparecida do Norte. Eu sei que teve alguém que verteu um sangue lá na cruz do Calvário, e esse sangue é poderoso o suficiente, porque o que o inimigo falava para mim, não, isso não é suficiente, você não fez nada. Você não fez uma procissão, você não carregou uma imagem, você não fez nada, não é suficiente. Mas o dia que eu entendi que o sangue de Jesus, aleluia, que o sangue de Cristo é suficiente para me libertar, para me curar, para me limpar, o dia que a minha fé alcançou o entendimento de falar assim, aleluia, se Deus é pela minha vida, se Ele me amou de tal maneira que o Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, esse mesmo sangue, Ele tem poder para me purificar. Aí, o espírito da acusação, ele teve que ir embora. Porque eu não tenho ouvido para ele mais. Se ele falar comigo, eu não escuto ele. Fala, Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, verdade, eu errei. E o segredo é isso, porque eventualmente nós vamos errar. Eventually we'll make a mistake. Você vai cometer algum mistake, só que... Irmão, deixa eu estou indo para o outro lado aqui, mas eu vou aqui. Aqui não está nenhum estudo, está mais uma pregação, mas eu vou aqui. Escuta aqui. Tinha vezes que eu demorava 3, 4 dias. Às vezes eu demorava de um domingo ao outro, para chegar lá no outro culto, eu me senti... agora eu estou bem, eu já orei. Eu orei terça, quarta, quinta, eu jejuei. Sexta e sábado, eu vim no culto agora, domingo, eu estou bem. Você está entendendo essa prisão que eu estou te falando? Mas o dia que eu entendi que... E aquilo me prendia tanto porque a única coisa que eu precisava aprender, sabe o que era? É falar assim, Senhor, eu me arrependo desse pecado. Me purifica com o teu sangue. É tão simples, mas aí se você fala assim, não, anda a via sacra, faz a Aparecida do Norte, sobe de joelho naquela escada, a pessoa vai e faz. Porque ela entende que ela está fazendo alguma coisa. Mas quando eu entendo graça, não é pelo que eu faço. É por aquilo que Ele fez. That's grace. Então, a minha fé precisa alcançar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, eu preciso cuidar da minha fé. Eu preciso cuidar da minha fé. Quem gosta do apóstolo Paulo? Deixa eu ver se eu estou... Se eu não estiver errado, 2 Timóteo 4, 7. Isso. Vamos ler o 6 também? Aqui está falando dos dias finais de Paulo, tá? Os dias que Paulo está terminando a carreira. Paulo, ele está... porque nós sempre aprendemos, né, e é verdade, nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora, para você observar o que Paulo vai nos falar
2 Timóteo. É o 4:7, né? Segunda Timóteo 4:7 vai dizer assim, quem está aí para poder ler para mim? Pode ler do 6, do 6 ao 7, é o 6 e o 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está no momento da vida dele que ele já sabe que ele já está chegando ao final da vida. Ele fala que ele já está a ponto de ser oferecido por libação. Mas não, perdão, ele fala, já estou a ponto de ser oferecido por libação, é isso mesmo. Ele vai falar no versículo 7 algo que me deixa impressionado. A pessoa que eu estou falando para você aqui agora é um dos maiores pregadores da história. O maior apóstolo que teve. O maior fundador de igrejas da época da igreja primitiva. Um homem que teve um encontro com Deus. Um homem que matou cristãos quando não cria em Jesus, mas teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Teve uma mudança na vida dele. Agora ele está no fim da vida dele, ele vai falar o seguinte, olha, ele está falando a Timóteo, olha, eu combati um bom combate, no versículo 7. Completei a carreira, ou seja, não deixei nada para trás, fiz a coisa do jeito que precisava ser feito, correto? E guardei a fé. Irmão, existe uma importância tão grande em você guardar a sua fé que você não tem nem ideia. Você sabe por que você precisa guardar a sua fé? Sabe por que você precisa proteger a sua fé? Sabe por que você precisa desenvolver a sua fé? Porque tudo no mundo espiritual, tudo funciona através da fé. A salvação funciona através da fé. Os milagres funcionam através da fé. Quando Jesus curava uma pessoa, o que ele falava para a pessoa? Vai, a tua coragem te salvou? A tua vontade de vir aqui te salvou? O teu esforço te salvou? Aquilo que você fez? Não, ele fala, vai, a tua fé te salvou. Então Paulo está falando o seguinte, olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Tudo que o Senhor for fazer na sua vida, na obra de Deus, tudo que o Senhor for realizar, todo propósito, todo chamado, todo ministério, todo dom, tudo só vai funcionar através da sua fé. Eu comecei a orar e pedir o Senhor para ser batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar um versículo. Se vós, homens, sois pais, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E aí eu comecei fraquinho, mas aí depois de uns 10 dias que eu estava orando aquele mesmo versículo, eu comecei a ter mais uma. E eu fui indo, Cheguei aqui na igreja um dia, o irmão presbítero Nami foi orar junto comigo. Eu falando o mesmo versículo, falei, Senhor, quanto mais te dará Deus, o Espírito Santo, aos que o pediram, quanto mais, Senhor, o Senhor quer. Irmão, eu cheguei num ponto que eu falei assim, Senhor, o Senhor quer me dar o Espírito Santo, o Senhor quer me dar o dom de língua, o Senhor quer que eu fale, o Senhor quer me dar, eu quero receber isso aqui. E aí, aquele dia, o Senhor me concedeu, e eu pude falar em língua estranha pela primeira vez na minha vida. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Agora, veja aqui comigo, olha, Paulo vai falar aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:5. Paulo mandou checar a fé dos irmãos, tá? Então vocês não escandalizam comigo não, que Paulo fez isso. Paulo falou assim, ó, checa eles aí para mim, por favor.
Alguém já está aí? Está aí? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ok. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, veja bem, Paulo está falando assim, olha, eu estou mandando checar vocês porque eu quero saber a respeito de como está a fé de vocês. Ele está escrevendo a Tessalônica e ele está falando assim, olha, eu quero saber como é que está a fé de vocês. Só para mim saber o seguinte, que caso o inimigo, o tentador, né, tivesse, ele fala assim, eu mandei checar porque eu estava temendo que o tentador vos tentasse. E através da tentação, vocês perdessem a fé, de forma que o nosso trabalho aí fosse inútil. Então o que ele está falando? Olha, nós estamos trabalhando com a igreja. Isso aqui é interessante, eu estava pensando sobre isso. Eu não sei você, mas eu checo a minha fé de vez em quando. Você checa a sua fé de vez em quando? Você faz uma prova da sua fé de vez em quando? Checar mesmo a sua fé, Senhor. Eu tenho um tempo que eu parei de fazer um pouco de prova. Eu fazia muita prova com Deus, eu tinha muito esse negócio. Eu fazia prova com Deus direto. Eu falei, Senhor, você faz isso aqui para mim, eu vou fazer um voto. Mas assim, é importante você checar a sua fé. Porque a intenção do inimigo é fazer com que a sua fé diminua. Como que isso acontece? Vou dar um exemplo aqui simples. Se é cristão, começa a andar com gente que não é crente. Eu gosto do Moneto que fala, o povo de Deus tem que andar com o povo de Deus. Não é crente, tem que andar com crente. Não é verdade? Porque está todo mundo na mesma sintonia. Agora, começa a andar com a pessoa... Não é preciso fazer isso não, tá, irmão? Só estou dando um exemplo. Começa a andar com a pessoa que não é crente. Irmão, se você não vigiar rapidinho, você começa a pensar, olha, não é aqui. Você já concordou com alguém numa coisa errada, só na mente, assim, não é que talvez ele esteja certo? Está entendendo? Deixa eu te dar um exemplo bom aqui. Tem uns jovens aqui da igreja hoje também. Deixa eu dar um exemplo bom aqui. Vamos falar de namoro agora aqui. Eu fui líder de jovens por muito tempo. Um dia uma jovem me perguntou o seguinte, olha, eu posso namorar alguém que não é cristão? Eu falei assim, olha, isso aí não é bom não. E aí a forma que eu achei de explicar para ela é o seguinte, imagina que você é cristão, e aí você está aqui em cima, né? Não por causa da altura, mas você está aqui na sua fé, entendeu? Aí você vai namorar uma pessoa que não tem a mesma fé que você, ela está sempre te puxando para baixo. Quem vai vencer essa guerra? A mesma coisa é o amigo do mundo. O que acontece? A sua fé vai diminuindo. Aí Paulo fala assim, olha, eu não pude nem esperar mais, então eu mandei saber sobre a vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e daí o trabalho que nós fizemos em Tessalônica ficasse perdido. Então por isso que eu estou mandando checar. Agora vamos falar um pouco aqui, olha que interessante, abre sua Bíblia comigo em Lucas 22. Esse é um texto que toda vez que eu leio ele, eu fico me perguntando, meu Deus, como que Jesus é lindo. Já está aí? Já, senhor? Sivalda está sendo a minha leitora, quem está aqui do lado, então fica mais rende para entregar o microfone. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Lucas 22, 3. Eu estou procurando a passagem que Jesus orou por Pedro.
Fala assim, ó. Disse também o Senhor: Simão, 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 eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu... Tá bom. Então vamos ler. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje galo antes que 3 vezes negue que me conheças. Esse é um versículo pesado, né? Mas olha, veja bem. Por que esse versículo me choca, querido? Jesus está falando o seguinte: olha, ô Pedro, Satanás, na minha tradução, fala assim, ó, pediu para cirandar. Em algumas traduções fala peneirar, tá? Como o trigo. E outros falam cirandar. Aí, Jesus fala assim: eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão, espera aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Quem está orando aqui? Jesus. Quem é Pedro? Está caminhando com Jesus aqui já está quase que 3 anos caminhando com Jesus. Está entendendo? Agora, eu sempre me questiono quando eu chego nesse texto, porque a gente tem um pouquinho, eu falo assim: Senhor, por que o Senhor só não repreendeu Satanás? Ou falasse: não, nem Pedro você não vai mexer com ele não, deixa, né? Agora, para pensar, o inimigo pediu para cirandar com Pedro. Jesus orou só para uma coisa. Fala sério, se fosse você e o Pedrão tivesse lá, você tivesse, o que você teria feito? Sai para lá, Satanás, não mexe com meu amigo, que não, meu discípulo, homem de Deus, entendeu? Mas veja bem, Jesus orou para que a fé dele pudesse permanecer. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Você sabe qual que é o objetivo do inimigo? Porque aqui revela uma coisa interessante. Jesus está nos revelando isso aqui. O inimigo, qual que era a intenção do inimigo em cirandar Pedro? Vocês chegaram onde eu queria. A intenção do inimigo era destruir a fé de Pedro. Você acha que eu e você somos melhores que Pedro? Então imagine se o inimigo tentou destruir a fé de Pedro, se ele não tentaria destruir a nossa fé. E aí Jesus vai falar assim: olha, então, eu orei por você para a sua fé não desfalecer, para você permanecer. Eu orei por você. Eu falei: Senhor, por que você não repreendeu Satanás? Por que você não colocou a mão na cabeça de Pedro e falou: já manifesta logo e vai embora para os infernos? Por que você não fez isso? Eu orei para que a fé permanecesse. Eu orei por ti, Pedro, para a sua fé não desfalecer, porque o inimigo queria acabar contigo. Então, irmãos, eu falei bastante de fé com vocês aqui hoje, e eu encerro minha mensagem falando com vocês rapidinho aqui. Me dá mais 10 minutinhos no máximo. Quatro passos. Eu vou colocar aqui alguns passos para o milagre. E vou colocar 4. O primeiro, você já leu, então não precisa abrir.
Está em Hebreus. Que é tudo o que eu falei para você aqui sobre fé. Toda vez que nós buscamos um milagre da parte de Deus, eu preciso colocar a minha fé em exercício. Essa palavra é boa, né? Exercício. Vamos lá. Você olha uma pessoa na academia, né? E ela começou hoje, mas daqui um ano que ela vai certinho, começa a ter algumas alterações no corpo físico. Por que tem essas alterações? Porque ela está exercitando. Você vê uma pessoa que aceitou Jesus hoje, daqui 2 anos, você vê uma diferença enorme nela em relação à fé, em relação à forma de agir, porque ela está fazendo o quê? Exercitando. Você vê a vida de um amigo pessoal meu, há 1 ano e meio atrás, e vê a vida dele hoje, espiritual, a vida dele está num outro patamar, porque ele está o quê? Exercitando. E a vida está andando. Então eu preciso exercitar minha fé. Então o ponto 1 para o milagre é fé. O ponto 2 é o clamor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias 33, 3. Isso. Eu acho que é S, mas se não for, os irmãos, libera perdão aí para mim aqui. Ok, então, a fé nós já falamos sobre ela. Clamor. Quem tem Jeremias 33, 3? Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabeis. Jeremias 29, 13. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Desculpa, 12. Vós me buscarei, o que eu li foi o 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. No 13 diz: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração. Irmão, existe um motivo porque Bartimeu alcançou o milagre. Existe uma razão. Porque já não havia tanta solução para a vida daquele homem. Ele sabe que Jesus está passando por ali. Ele está à beira do caminho. E aí ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas estão falando para ele: não, cala a boca, ele não vai te dar atenção. Mas ele está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, os passos para o milagre: o primeiro é a fé. Porque dentro do coração de Bartimeu, ele começa a realizar que tem algo pulsando ali dentro. Então, a fé já estava ali. Mas agora ele vai fazer um outro exercício que ele vai começar a clamar.
E ele vai clamar em alta voz. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Clamor não é orar, não, irmão. Orar é uma coisa, você está orando, entendeu? Clamar, quando a Bíblia menciona clamar, está falando de uma expressão de alta entonação aguda. Ou seja, está falando de uma expressão alta. Senhor, sabe o que eu estou falando? Eu não sei, você já gritaram dentro do carro, dirigindo assim, você está, Jesus! Você sabe o que eu estou falando com vocês aqui? Você entendeu? O painel sofre, o Senhor fala comigo, se o Senhor não falar hoje. Alguém já passou? O clamar que eu estou falando é a fé trabalhar dentro do seu coração de maneira tal que ela produza um clamor, existe uma necessidade. E deixa eu te falar uma coisa, um dos motivos que Jesus fazia muitos milagres naquela época, além de ser para glorificar o nome do Senhor, era para atender a necessidade daquele que estava para atender aquele que estava em necessidade. Então, quando a gente está em necessidade, existe realmente uma necessidade em nós, e existe a fé no coração, aquilo gera um clamor. Você tem que abrir a sua voz, você tem que falar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele começa um clamor. Então, um dos motivos por que Bartimeu alcançou o milagre dele é porque existia fé no coração dele. Aquela fé em exercício gerou, o clamor, e ele começa a clamar a Deus. E ele começa a pedir. Aí a palavra do Senhor vai falar em Jeremias, como a irmã leu para a gente aqui no 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso aqui é mais em relação à fé, tá? Deixa eu voltar aqui para o 29, que é onde eu quero. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui em palavras para vocês. Tem algumas aflições que eu acredito que às vezes Deus permite nós passarmos. Como Deus quer impulsionar a sua fé, dentro daquilo que você está vivendo, algo começa a ser gerado no seu coração. E porque te aflige, produz. Tá. Você está entendendo o que eu estou falando? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui é uma das coisas que muitas pessoas falam: não, quando eu tiver de idade eu quero sombra e água fresca, né? A gente fica iludido com isso. Mas tem vezes que o Senhor permite uma situação, porque aquela situação, ela vai gerar fé em você, e a fé sendo gerada vai entrar em exercício, ela vai produzir um clamor. E às vezes, aquele homem, por exemplo, que eu estou mencionando para você, Bartimeu, ele estava numa situação tão difícil, que o clamor que foi produzido nele foi tão forte, que a Bíblia está falando: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza, tá? Isso aqui é pela fé, então, eu tenho certeza que aquele grito de Bartimeu era um grito de coração. Aquele clamor que ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era algo que estava saindo do coração dele, da aflição que ele estava passando. Houve fé dentro da aflição que gerou um clamor, e o clamor gerou um milagre. O que eu estou falando para você nessa noite é que se você precisa de algum milagre da parte de Deus, é melhor você começar a exercitar a sua fé. É melhor você começar a produzir um barulho dentro de você, abrir a sua voz, abrir o seu coração, abrir a sua mente, expandir os seus horizontes, para que essa expansão possa causar um clamor, para que talvez a aflição que você está passando hoje produza um clamor, e que você possa clamar a Deus, e que você possa buscar de uma maneira diferente, de preferência de todo o seu coração, porque se você buscar de todo o seu coração, você será achado de Deus. E buscar-me-eis e me achareis. Isso aqui é muito interessante. Parece que Deus está falando assim: ó, vocês vão me buscar, eu estou escondido, entendeu? Mas quando vocês
se vocês me buscarem de todo o seu coração, eu vou aparecer para vocês. Serei achado de vós. Eu nem falo assim, né? Você vai me achar. Não, eu vou ser achado. Eu vou me permitir, meu Deus, ser encontrado por você, uma vez que você me clamar e me buscar de todo o seu coração. Eu vou me revelar para você, porque outrora eu estava escondido enquanto você estava clamando. Mas quando esse clamor passou a ser de todo o coração, eu vou ter que ser me encontrado, eu vou ter que me aparecer para você, porque tem um coração clamando. E o Senhor, Ele não resiste um coração que está clamando. O terceiro ponto para o milagre, você rapidinho aqui nesse, no próximo rapidinho. 1 Samuel 15, eu amo essa passagem. 1:15. É Ana? Talvez eu... Tá aí? Deixa eu ler para vocês. Ups. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui, querido, eu amo isso aqui. Sabe por quê? 15. Diz assim, Ana, olha, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando, meu Deus, a minha alma perante ao Senhor. Todos conhecem a história de Ana, amém? Ela tinha uma inimiga terrível, aquela tal daquela Penina, era só a graça de Jesus na vida dela. Mas sabe que Penina foi uma bênção na vida de Ana? Porque o incômodo que aquela mulher causou na vida de Ana foi tão grande, porque Ana, ela subia a sacrificar, ela ia com o marido, ela ia prestar o sacrifício, ele tirava a parte melhor do sacrifício, dava para ela, para honrar ela. Ela tinha a situação dela, mas teve um dia que aquela mulher importunou tanto Ana, tanto que ela foi chateada. Ela foi com um espírito de ofensa. Na verdade, ela nem foi, ela não quis ir. Ela ficou ofendida, irmão. O negócio dela ficou sério. Ela falou, não, você pode ir lá sacrificar e tal. Mas assim, ela ficou tão angustiada que ela decidiu buscar a Deus de maneira diferente. A Bíblia vai dizer que, deixa eu ler para vocês a partir do versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Perdão, eu falei que ela não tinha ido, ela tinha ido no sacrifício, tá, gente? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Com amargura de alma. Lembra que eu falei da aflição? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição... O que eu falei para você sobre a aflição? Da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, passou ele a observá-la. E ele começou a observar o movimento de seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso o sacerdote a teve por embriagada. Irmão, a aflição dessa mulher aqui foi tão grande que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Mas ela estava buscando ao Senhor. E Ana entendeu um negócio que às vezes eu e você não entendemos. Quem está buscando um milagre aqui? Eli já está de idade. Os filhos de Eli estavam dando muita dor de cabeça já. Ana olha para o templo e fala, não, espera aqui, está precisando de sacerdote na obra. Está precisando de juiz lá, está precisando de homem de Deus. Senhor, vamos fazer um acordo? Se o Senhor se lembrar de mim, e se o Senhor me conceder, e se o Senhor não se esquecer de mim, se o Senhor me der um filho varão, eu te entrego ele. Um dos maiores defeitos nossos é que nós tentamos prender aquilo que Deus nos dá. Deus está falando assim, me entrega aquilo que eu te dei, que eu faça aquilo prosperar. E Samuel foi um homem, né, você sabe dessa, mas o ponto que eu quero dizer daqui é o seguinte,
Ana estava orando diante do sacerdote. Presta atenção nisso aqui. Quando nós precisamos de um milagre da parte de Deus, eu não posso temer a exposição. Eu gosto da tradução em inglês, fica mais fácil. Eu preciso expose myself to God. Eu preciso expor quem sou eu para Deus. Senhor, é o Douglas, eu estou precisando. A minha alma está aflita, Senhor. Eu estou levantando um clamor. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do marido, da esposa, tem misericórdia daquele trabalho, Senhor. Senhor, alcança a minha vida financeira. Eu preciso expose myself to God. Eu preciso expor minha vida para Deus. Quando eu preciso de um milagre, eu tenho que expor a minha vida para Deus. Isso é uma atitude de fé. Porque quando você se expõe para Deus, você está falando, só o Senhor pode resolver. E foi justamente o que Ana fez. A quarta coisa, e eu termino aqui a minha palavra hoje, eu quero ler com você. Eu acredito que está Mateus 15, 22. Está aí, eu venho? E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ela reconheceu o senhorio, ela teve humildade. Eu quero terminar com vocês em João 4. O quarto ponto aqui, eu acabei escrevendo a referência, mas é adoração. Foi um erro meu, tá? Isso, 24. Não, esse aqui é Mateus 15, 22, que ela acabou de ler. O próximo que eu quero que abra é João 4, no versículo 24. Ok, eu vou ler do 21 para todo mundo entender. Capítulo 4 de João, versículo 21. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Presta atenção nesse versículo aqui agora. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Eu termino a minha palavra falando para você que se você tiver a habilidade de desenvolver a sua fé e fazer um clamor ao Senhor com seu coração puro, sem medo de expose yourself, de mostrar para Ele. Aliás, não precisa ter medo, porque Ele já sabe exatamente quem é você. Expor você a Ele. E você tiver a habilidade de adorar a Ele, como aquela mulher adorou. Falou assim, não, eu sei que primeiro é para os judeus, mas até das migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Aquela mulher mostra uma humildade, ela mostra uma sinceridade para Jesus, fora do normal. E na mulher samaritana, o Senhor fala para ela, olha, vocês estão confusos em relação a essa questão de adorar? Eu vou te falar uma coisa, não vai ser nem aqui em monte, nem aqui. O negócio é o seguinte, Deus tem buscado quem o adora em espírito e em verdade. Então, o último passo para o seu milagre é que você desenvolva a habilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que você adore Ele em espírito e em verdade. Você precisa fazer uma adoração verdadeira, você precisa fazer uma adoração, sabe, querido? Eu gosto muito do pastor quando ele fala, olha, gente, eu vou parar aqui de louvar, eu vou só tocar o instrumento e vocês orem, vocês adorem ao Senhor aí. Sabe, vocês exaltem ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós acostumamos com o culto, nós acostumamos com o ritmo, com o hino que está sendo entoado e todas essas coisas. Mas, na realidade, nós precisamos extrair de nós uma verdadeira adoração. O Espírito Santo quer arrancar daí de dentro uma adoração de verdade. O Espírito Santo quer arrancar aí um clamor, que é um clamor que move lá no céu. O Espírito Santo quer desenvolver uma fé igual da mulher do fluxo de sangue, que falou assim, olha, se eu apenas conseguir tocar nas vestes dele, o Senhor quer desenvolver uma fé igual a de Bartimeu, que independente das pessoas, daquela multidão que estava mandando ele calar a boca, falou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está entendendo a importância da sua fé? Irmão, tudo que nós vamos alcançar espiritualmente é através da nossa fé. E eu creio, porque eu trouxe essa mensagem hoje, uma das coisas que mais me impactou no culto no domingo, foi quando aquele pastor falou sobre o garotinho que foi orar na praça e ele levou um guarda-chuva. Porque muitas das vezes nós vamos buscar a Deus e nós vamos falar com Deus, mas a nossa expectativa não está realmente de que Deus vai realizar aquilo que eu estou falando com Ele. E se eu não tenho a expectativa real que Deus vai realizar aquilo que eu estou falando com Ele, por que eu estou falando aquilo que estou dizendo para Ele? Pode. Não, ele falando de fé, Deus me tocou para falar um testemunho que aconteceu hoje na minha casa, quando a gente estava jantando agora. A gente sempre ora, eu sempre oro com meus filhos e falo assim, Senhor, abençoa esse alimento e abençoa aqueles que não têm. E aí a minha filha chegou e falou assim, mamãe, você está orando errado. Não é para você orar assim. Você tem que orar, Senhor, abençoa esse alimento e abençoa aqueles que ainda não têm, mas eles terão. Aí aquilo tocou tão profundo em mim, eu falei assim, nossa, eu falei assim, tá certo, minha filha, tem que profetizar, é verdade. Deus vai providenciar para essas pessoas. Amém, meus irmãos. Vamos orar aqui na frente? Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Irmão, eu preciso de alguns milagres, tá? Graças